O medo tem dominado muitas vidas e muitas pessoas. Você veja, quando uma pessoa tem medo de algo, ela se torna escravo daquilo que ela tem medo. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui com o programa Luxemburgo Direto. Eu queria falar para vocês sobre isso, porque muitas são as pessoas que não têm paz dentro de si, que não têm vida no seu interior, carregam um medo de perder alguma coisa, um medo de que algo de ruim aconteça na sua vida. Pessoas que não conseguem dormir à noite, pessoas que sentem uma angústia, uma tristeza, um ataque de pânico, o que é o medo, não é verdade? De que vai acontecer alguma coisa ruim, de que podem ter ali um ataque, podem morrer repentinamente, e assim muitos têm vivido. Quem sabe você que está nos assistindo nesse momento, você é uma pessoa que carrega isso dentro de você. Talvez você até diz assim, parece que tem alguém me seguindo. Eu escuto vozes, passos, mas quando eu olho para trás, para o lado, eu não vejo ninguém. Vem um medo no meu coração, um arrepio, eu me sinto arrepiado, me sinto uma pessoa desesperada. Talvez você já tentou resolver esses problemas em tratamentos, você tem feito tratamentos psiquiátricos, você tem ido a psicólogos, tem tomado aí os calmantes, não sei qual medicamento que você toma, ou quem sabe você já tentou até resolver o seu problema em ocultismo, em coisas assim espirituais. Mas eu queria dizer uma coisa a você. Há como você mudar a sua vida através de uma fé em Deus. Faça uma prova com esse Deus na sua fé. Faça uma prova na sua fé. Você veja que todos aqueles que tiveram fé de provar, de fazer um voto com Deus em momentos de angústia, de tristeza, Deus mudou a vida deles. E com certeza vai mudar a sua também. Nós vamos agora acompanhar um relato, um testemunho, né? Uma pessoa que sofreu muito, com medos, com depressão, a Sônia, né? O nome dela é Sônia. Ela sofreu muito com depressão, era uma pessoa desesperada, magoada, odiosa, uma pessoa que não tinha vida. Tentou até, por meio de relacionamentos, casamento, para ver se encontrava essa paz, mas ela nunca encontrou. Mas a Sônia, ela vai relatar a história da sua vida. Acompanhe. Eu era uma menina muito triste, muito frustrada, muito nervosa, uma menina cheia de medos. Eu até chegava a pontos de ir vigiar debaixo da cama a ver se tinha alguém. As minhas noites eram péssimas. Eu não dormia nada de noite. Praticamente, se eu dormisse 1 ou 2 horas, era o suficiente. Tive a percepção de ouvir passos e de olhar para trás e ter a percepção de que havia pessoas atrás de mim. Os meus dias eram de tristeza, isso eu recordo-me perfeitamente. Eu era uma menina muito triste e depois tinha muitas dores de estômago, sempre muito nervosa, muito frustrada. O meu pai teve muitos anos sem estar connosco. Eu nunca percebi muito bem, aí está, e eu comecei a ser a pessoa que foi derivada a isso, porque ele teve que abandonar o país dele para ir viver para a Venezuela. Disse que ia ganhar dinheiro para mandar para cá, para Portugal, mas nunca aconteceu isso. A minha mãe teve que trabalhar sozinha para nos manter, a mim e a minha irmã, e à casa e a tudo que ela tinha que gerir. E já na altura eu ganhei uma mágoa muito grande do meu pai. Eu lidei muito mal, só quando ele veio para cá, foi aí que eu realmente refleti que não me identificava com o meu pai. Ele falava para mim e eu nunca o respeitava. Isso gerou muitos conflitos, muitas brigas dentro de casa, porque ele depois confrontava a minha mãe, e batia a minha mãe e eu não respeitava. E eu colocava-me sempre a meio deles. Levava a minha mãe e levava eu. Eu vivia tantos problemas dentro da minha própria casa
que quando eu já namorava, não é? E eu tentei me refugiar e falei com o meu marido para a gente podermos casar, para eu poder fugir um bocadinho daquelas situações que eu vivia ali em casa. E então casamos. Eu casei-me em busca de ser feliz. E não era o meu marido que estava errado. Eu é que estava errada interiormente. Porque eu casei-me para buscar a felicidade, mas eu própria continuava a não ser feliz comigo mesma. Eu tinha tudo para ser feliz e não conseguia ser feliz. Não era o meu marido, era eu, era sempre eu. Eu é que atacava. Eu é que acabava por o atacar. Quando eles são jovens, os homens normalmente saem à sexta-feira com os colegas. E quando ele se casou, ele pensava que se casava, mas que a sexta-feira continuava a ser o que ele era em adolescente. E não podia ser. Se gerou conflitos entre nós, sim. Houve alturas boas e menos boas, mas nunca houve agressão. Era mais em palavras. Muitas vezes ele era mais sobre o trabalho e esquecia-se um bocadinho de mim. E como eu estava doente, eu ainda ficava pior, porque eu não tinha ali aquele suporte. Depois tive o meu primeiro filho e a partir daí já tinha 3 meses de gestação, de ter uma filha na barriga, e já foi diagnosticado pela minha médica que eu tinha uma depressão. E andei até ao final do parto, porque ela não me podia medicar, até ela decidir me medicar, mas eu dava de mamar ao bebê, só que eu estava-lhe a dar de mamar e já estava a chorar ao mesmo tempo. Tanto que ela decidiu para eu deixar de amamentar o meu filho para poder me tratar. Eu entrava em pânico por qualquer coisa que fosse pequenina, eu fazia um filme grande, extremamente nervosa, super triste. Eu não tinha nada para ser alegre. Eu era uma mulher super triste. Tinha tudo para ser feliz, mas não era. Porque aquilo que eu tinha na infância levou-me sempre a acompanhar. Aquilo perseguia-me. Como eu não via o apoio dele, eu vi mesmo o fundo do poço. Eu tentei o suicídio porque eu ia aos médicos, eu procurei psicólogos, eu procurei psiquiatras e eu tomava a medicação e vinha-me embora e só queria me tentar suicidar. E o médico chegou-me a dizer a mim que já não sabia o que é que me havia de fazer, que se calhar não ia me conseguir ajudar. E eu vim-me embora e só chorava, claro. Quando um médico diz a uma paciente que se calhar não a vai conseguir ajudar, a gente sente-se um bocado perdidas, não é? Se eu já estava perdida, ainda fiquei pior. E eu comecei a dizer, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E depois uma colega minha veio-me falar de uma bruxa, de uma cartomante. E eu fui tentar de tudo. Eu cheguei a ir a uma bruxa normal, cheguei a ir a uma cartomante e as palavras eram sempre as mesmas. Que as pessoas que queriam o meu mal, que tinham muita inveja sobre mim e que tinham uma mágoa. Mas eu paguei bem pago e nunca vi nada de melhor. Eu conheci a Igreja Universal através de uma amiga. Ela já andava lá e como ela me viu no fundo do poço, ela disse-me a mim, Sónia, eu vou-te levar a uma igreja porque eu vejo-te tão mal e tu lá vais ver a tua melhoria. Prontos, eu já não tinha nada a perder. Eu já tinha batido a tantas portas e eu assim, porque é que eu não hei de ir, se eu quero a minha solução? E eu fui. Naquela noite, o pastor que estava lá no altar parecia que conhecia a minha vida de trás para a frente, de frente para trás. E eu disse assim, tu contaste a minha vida ao pastor? E ela, e eu não. Isso é que parece, ele sabe tudo sobre mim. Eu só chorava. Muito, eu quase que nem conseguia falar com ele no final da reunião. E foi quando ele me fez as perguntas várias vezes. Ele disse-me, você está mesmo mal? Eu disse, pois, tenho uma depressão. E ele olhou para mim e disse-me assim, você não tem uma mágoa de ninguém? Olha, já naquele dia Deus te disse assim, tens uma mágoa do teu pai. Perdoar foi muito difícil. Só que como eu sabia que estava mal e ouvi aquela palavra, eu fiz tudo o que o pastor mandou. Foi como eu disse, era tudo por tudo. Eu não tinha nada a perder. E então eu tive que fazer aquilo. Desde que eu fiz,
saiu-me um peso de cima, literalmente. E foi aí que começou o meu processo de libertação na Igreja Universal. Eu, desde que comecei no processo da libertação, fui liberta e depois ouvia sempre o pastor falar sobre o Espírito Santo, que era uma alegria constante dentro de nós. E eu tive interesse, procurei o pastor naquele dia e perguntei como é que eu tinha que fazer, e ele explicou-me tudo. E eu comecei a fazer tudo o que ele me dizia. Eu jejuava, eu orava mais na Bíblia, eu falava com Deus de madrugada, eu fazia todos os sacrifícios possíveis para poder receber o Espírito Santo. Numa reunião, eu nunca me esqueço disso, foi o meu melhor momento da minha vida. O Espírito Santo desceu sobre mim e a minha vida foi transformada a 100%. Hoje o meu interior é de paz, sou super calma, eu não sou aquela mulher que eu era antes. E isso agradeço ao Espírito Santo por ser a pessoa que sou. Eu dou-me bem com o meu marido e o meu filho também tem uma relação muito boa com ele. Eu hoje posso dizer que sou uma mulher muito realizada, sou um grande milagre de Jesus. Ouvindo e assistindo aí a Sônia, né, contando a história da sua vida, nós podemos ver o quê? Que muitas pessoas se identificam com a história de vida delas. Quem sabe você que nos assiste nesse momento, você se identificou com ela. Porque você também tem depressão, você tem uma ansiedade, ataques de pânico, você tem procurado a felicidade, já bateu em tantas portas, já teve relacionamentos como ela, mas a verdade é que você não encontrou a paz, que você não encontrou a felicidade, mas ela encontrou. E você veja quanto que ela pagou para encontrar essa paz, quanto que ela pagou para encontrar essa alegria. Economicamente, zero. Claro, ela teve que entregar a sua vida a Deus, ela teve que crer nesse Deus de todo o coração. Esse é o preço, senhor, senhora, amigo e amiga que acompanha a programação. É você crer nesse Deus, se voltar para Ele de todo o seu coração. Você não tem que pagar nada. Você não tem que dizer assim, eu tenho que pagar quanto? Não é dinheiro, não é economicamente, não. Eu sei que falando você pode dizer assim, eu estou achando isso muito estranho. Como é que pode algo tão grandioso ser grátis? Mas aquilo que a Sônia recebeu de Deus, ela não pagou nada. Porque eu pergunto, você acha que podemos comprar algo de Deus? Como é que eu posso comprar um milagre? Eu alcanço por meio de uma fé, de uma entrega, de uma crença nesse Deus. Por isso, todos vocês que estão assistindo, é possível a vida de vocês mudarem. Não importa o seu credo religioso, nós não estamos aqui falando de religião, estamos falando de crença. E eu queria dizer a vocês que neste domingo, nós teremos uma reunião muito especial aqui no Luxemburgo, pelas 10 horas da manhã. E eu quero convidar você que está depressivo, você que está ansioso, com crise de pânico, desesperado, a fazer essa prova que eu falei com você. A crer em Deus, fazer um voto com Deus. Eu convido vocês. Nós temos igrejas espalhadas por todo o Luxemburgo. Para saber mais as moradas, centredakey.lu, ou você acessa então o número, né, que está aí, tanto o website como o número do nosso telefone. Você pode ligar, que temos ali uma pessoa aguardando a sua ligação. A nossa sede no Luxemburgo está bem no centro, aonde eu estarei com todos vocês nesse domingo às 10 horas da manhã, aqui na Praça de Estrasburgo, número 4. Se você diz, como é que eu faço para chegar aí? Nós temos a central de comboios, né, do Luxemburgo, a GAR Central do Luxemburgo, fica a 300, 400 metros, Rua de Estrasburgo. Se você for vir de comboio, você anda 400 metros, 500 metros, você vai encontrar a Praça de Estrasburgo, tá bem? Aonde você pode encontrar aquilo que a Sônia encontrou. Nós vamos agora acompanhar mais relatos de pessoas que não tinham vida, não tinham paz. São pessoas que vêm aos domingos, a gente pede até trazer uma garrafa com água. Veja o que tem acontecido nessa oração com a garrafa com água. Qual o seu nome? Ricardo.
Curado agora através da fé e da água do quê? Uma dor que forte tinha aqui no... Estava doendo? Mexe aí, por favor. Saiu agora. Sim. Tua fé te salvou. Seu nome? Cristina, Tomando a água agora, curada do que agora? da hipertensão. Estou com valor 16, já não me dói nada. Chegou aqui com o coração apertado, com hipertensão, as tensões altas. Altas, Recebeu a oração, tomou da água e agora? não me dói nada. Mais nada? Nada. Está curada. Nós temos acompanhado, então, inúmeras pessoas que, por meio dessa crença, desta fé, têm alcançado em Deus mudança. Então, neste domingo, traga uma garrafa com água. Uma garrafa com água, vamos consagrar e determinar a bênção por todos vocês. Mas você não precisa esperar domingo. Agora é momento de oração na nossa programação. Se você quiser preparar um copo com água para si ou para o seu familiar, quem sabe se tem uma pessoa em casa doente, prepare um copo com água agora. Nós temos o pastor Antônio, que está lá no nosso SOS espiritual, ele está atendendo as pessoas. E você pode ligar agora, ele vai colocar o seu nome na oração, tá bem? Pastor Antônio, por favor, eu pediria ao senhor que o senhor lesse alguns nomes de pessoas que nos ligaram e depois fizesse uma oração para que todos possam receber vida. Pastor Antônio, é com o senhor. Sim, Bispo, estamos aqui na Central de Atendimento para orientar as pessoas que pedem ajuda. Existem muitas pessoas desesperadas que não sabem o que fazer. Por isso, a Central de Atendimento para lhes ajudar. E hoje nós temos aqui a Ana Maria, que ela pediu ajuda porque tem um filho que tem um problema ocular e ela pede ajuda em oração para que nos tratamentos ele venha a recuperar, que a sua visão ela seja clara. Temos também, Bispo, a Brigitte, ela pede também ajuda em oração pela sua neta, juntamente com o seu marido e também os seus filhos, que é uma família que tem sido atacada com vícios e que coloca também uma má administração na casa. Está anotado aqui a Ana Maria e também a Brigitte. Daqui a pouco nós iremos fazer oração. Eu quero somente lembrar que nós temos a nossa igreja que faz reuniões em francês, que é 6 Avenue Marie-Thérèse, aqui em Amilos, na cidade alta do Luxemburgo, e nós estamos abertos todos os dias. Tem reuniões pela manhã, às 10, às 15 e pelas 9h30. Domingos tem 8 horas e especialmente pelas 10 horas. Você é o nosso convidado de participar numa dessas reuniões. Como eu aconselho tanto a Ana Marie como a Brigitte, sexta-feira procurar um centro d'accueil universal mais próximo de si aqui no país do Luxemburgo e tudo irá mudar. Nós temos também a nossa linha da Central de Atendimento que está aberta 24 horas por dia. Ela pode anotar agora, o número é o mais 352, se ela se encontra fora do país, 661 483 e 761. Nós vamos agora também fazer a oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração juntamente com todas as pessoas que estão ligadas conosco nesta programação, para que aquilo que ela não consegue fazer, que o Senhor venha lhe ajudar para que ela faça. Meu Deus, consagra este copo com água para que quando ela beber, essa força lhe seja dada e essa condição, meu Deus, lhe seja concedida. Eu consagro em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Graças a Deus. Eu creio. Pastor Antônio, eu creio nessa oração. Creio que todos que assim também creram como eu estão abençoados. Não beberam da água ainda? Pode beber da sua água, tá bom? Bom, agora é consigo. Você, não sei de onde você me assiste, tá bem? Talvez você não me assiste do Luxemburgo, mas de um outro país. Com certeza, onde você vive aí, há uma igreja universal. Procure, tá bem? E Deus certamente vai te ajudar, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e voltamos na próxima semana.